Então, pessoal, estamos aqui voltando a mais um vídeo aqui do GT, atualizando vocês essas últimas informações do Fortaleza, ainda da repercussão do atentado que aconteceu em Recife, a informações dos jogos que já tivemos datas remarcadas e também falar um pouquinho desse ano do Fortaleza, né? Até porque a gente vê que o Fortaleza está com uma folha salarial bem alta e acho que vale a pena a gente discutir um pouco isso, porque são assuntos que se casam, né? A questão do atentado, a questão de que o Fortaleza ainda tem jogadores com muitas lesões, isso foi diagnosticado, inclusive, em matéria, colocado em matéria no Diário do Nordeste. E aí a gente tem os jogos adiados, e é claro que isso afeta no nosso elenco, que é um dos mais caros da história, não só do Fortaleza, mas do futebol da região, né? Então a gente acha que vale a pena a gente tratar muito bem desses assuntos aqui hoje, e para não perder muito tempo, também chamar aqui logo a vinheta para a gente falar desse assunto que talvez seja o que mais chama atenção, que é o desejo do Fortaleza de não retornar mais para a Copa do Nordeste, né? Há uma declaração do presidente Marcelo Paes, talvez venha a fazer a diferença mais para frente, mas acredito que é importante a gente abordar isso. Então, depois da vinheta, a gente volta para falar de tudo sobre essa questão do Fortaleza fora ou não da Copa do Nordeste de 2024. Pois bem, pessoal, para começar, vou chamar aqui a matéria do Globo Esporte. Até vou tirar aqui rapidinho o nosso bannerzinho aqui do Pix, mas você pode colaborar através ali do que está passando embaixo. Que após esse ataque, né, após o ataque que Fortaleza sofreu, o Marcelo Paes ele reforçou a vontade do Vojvoda e também dos atletas do Fortaleza de não jogar mais a Copa do Nordeste, tá? É claro, a gente sabe que é algo que mexe com o psicológico, é algo completamente compreensível, e as pais ele explicou um pouquinho aqui na matéria assinada pelo Juscelino Filho, né? Logo aqui na primeira fala, eu acho muito interessante a gente ver o ponto de vista de quem estava lá dentro do ônibus onde sofreu o atentado, né? Disse o Marcelo Paes: eu particularmente não quero ter desânimo. Eu quero ter mais coragem de trabalhar, de fazer o melhor, e acho que isso é um desafio, tanto para mim como profissional, como pessoa, como pai de família. Ele também deixa bem claro, como um agente do futebol que ama o futebol, trabalhar e fazer algo melhor. Agora, talvez o certo mesmo era fortalecer, sair da competição. Talvez fosse o certo como um protesto, né? Afirmou o presidente Marcelo Paes. Ele também complementa o seguinte: nós não podemos mais jogar uma competição que proporcionou isso aos nossos atletas. E a gente atuar de novo nessa competição, como se nada tivesse acontecido, se fizer isso, existem sanções financeiras e desportivas. O clube vai sair prejudicado, mas o sentimento dos jogadores, meu e do Vojvoda, era esse, de sair da Copa do Nordeste e não jogar mais. O presidente Marcelo Paes também completou, deixando aqui uma aspa bem forte, que é sobre a maior indignação é que até esse momento ninguém foi preso, de acordo com ele, até o momento da gravação da matéria. Ninguém foi identificado, não vi uma imagem de câmera de segurança, até me surpreende, porque hoje, em qualquer lugar do Brasil, nas cidades menores, sempre tem uma câmera de segurança que pega um deslocamento, que pega alguma coisa. E muita gente, pelo que eu vi, estava na primeira fileira do ônibus. E eu vi o momento desse correndo e quando o ônibus aconteceu. Então, tinha muita gente ali que pode ser identificada e agora com sinais de impunidade. Isso nos deixa indignados, com um sentimento ruim de ter vivido tudo isso. Então, assim, galera, eu acho que é muito importante a gente pegar esse ponto de vista, é muito importante a gente pegar essa fala do Marcelo Paes, que o desejo dele, né, o desejo do nosso CEO era que o Fortaleza se retirasse da Copa do Nordeste, mas por questões de premiação, por questões financeiras, ele não pode sair, né? Basicamente, a gente tem que disputar a Copa do Nordeste e eu vou colocar uma opinião pessoal, tá? Uma opinião minha. Eu não gostaria de ver o Fortaleza sair da Copa do Nordeste, sabe? Eu acho que a gente, mesmo passando por tudo isso, mesmo sendo assim um grande entrave, eu ficaria pensando assim, cara, seria um sentimento que no futuro os atletas poderiam acabar sentindo essa essa desistência e, sei lá, traduzir isso como um sinal
de fraqueza ou coisa do tipo, a gente sabe que é totalmente o oposto, eles estão sendo muito fortes de continuar, né, e é por isso que eles vão continuar. Fortaleza não vai, sair de fato da Copa do Nordeste, mas a vontade, né, o sentimento era de simplesmente não voltar para aquela noite, de não voltar para outras noites que possam refletir nessa mesma noite. Então acho que é muito importante a gente deixar isso registrado, entender a fala do presidente e também entender o sentimento que cada um desses atletas passam, até porque, galera, só aqui entre os jogadores do Fortaleza foram mais de 1.200 lesões. Tem até uma matéria aqui do Diário do Nordeste que fala sobre isso, né, assinado aqui pela Cris Neve Silveira, onde o doutor Cláudio Maurício detalha essas lesões e a gente vê 1.200 em 6 jogadores, espalhados entre esses 6 jogadores. É é muito triste a gente ver aqui que na matéria, inclusive convido vocês a visitarem o site do Diário do Nordeste, lerem um pouco sobre isso. Tem até uma aspa aqui do doutor Cláudio Maurício que eu vou ler aqui só para contextualizar vocês. Nós temos lesões contusas, perfurantes, queimaduras, de segundo grau e lesões com deformidade definitiva. Nós temos lesões que não vão se apagar mais, perda de massa de dente, nós temos lesões que não são cicatrizes definitivas na face, e graças a Deus, eu não tenho dúvida para falar isso, que a gente não está hoje velando alguém por segundos ou pela mão de Deus. Porque as lesões, muitas lesões, poderiam ser totalmente fatais, às vezes por centímetros. Então, assim, a gente sabe que é um baque muito grande, muito grande. Dá realmente a vontade de desistir. Mas eu acho que a turma está sendo muito forte e vai voltar gigante. Vai voltar gigante. Não é à toa que a gente vai ver o Fortaleza logo, logo em campo pela Copa do Nordeste e um time revigorado, um time ainda mais unido. E, se Deus quiser, achando todos os culpados envolvidos naquela noite. Temos também aqui os jogos do Fortaleza que foram remarcados, tá? Jogo contra o Fluminense do Piauí, agora foi para o dia 3/3, tá? Ou seja, foi para um domingo. O jogo da Copa do Brasil vai ser domingo, 6h30 da noite, lá no estádio Lindolfo Monteiro, tá? Lá no Lindolfinho. Então, a gente já tem mais essa confirmação assinalada. O jogo contra o Botafogo passou pro dia 6, tá? Pro dia 6 acho que já estava lá, aliás, pro dia 6 de março, mas 19 horas, lá no Almeidão. Então, mais uma atualização aqui acerca dos jogos do Fortaleza, que é importantíssimo. E só passar aqui para vocês, turma, uma matéria muito interessante aqui do Alexandre Mota, que mostra a folha salarial do Fortaleza em 2024, tá? Onde o Fortaleza ele ampliou o investimento tanto no seu plantel e a gente vê um número recorde, tá? De acordo com o Alexandre Mota, na apuração feita aqui por ele, 7 milhões de reais, próximo de 7 milhões a folha salarial do Fortaleza. O Corinthians, por exemplo, só para a gente ter uma base, é 22 milhões, né? Então, realmente, para o Fortaleza, assim, comparado a outros grandes clubes, tem um espaço muito grande. O Fortaleza faz muito com pouco. Isso é algo que a gente já sabia. Mas é assustador quando a gente vê os números frios, né? Vê ali 7 milhões, nossa, é muita grana. Compara com o Corinthians, 22. É outra realidade, né? E aí ainda ele deixa aqui bem claro na matéria que o Fortaleza disputa 5 torneios, Cearense, Nordestão, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, e ele trabalha com esse dinheiro em volta dos jogadores que ele trouxe, né? Como o Santos, o Cardona, o Kusevich, o Matheus Rossetto, o Luquinhas, o Moisés, que voltou num alto investimento também. Então acho que é muito interessante a gente ver. Então visitem aqui também aqui a matéria do Alexandre Mota, ele mostra também aqui o elenco atual, explica um pouquinho de cada um. Então é muito interessante a gente também ter noção do trabalho que o Fortaleza está fazendo com muito pouco, né? Muito pouco dinheiro comparado a outros clubes, mas consegue ainda assim entregar equipes competitivas. Fortaleza que eliminou esse Corinthians na Copa Sul-Americana, por exemplo. Então, muito bacana essa matéria, a gente saber de fato quanto o Fortaleza gasta por mês. Turma, então basicamente é isso, tá? Agradecer a sua presença aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde a gente está de volta. E é claro que eu conto com a sua presença para a gente falar muito mais de Fortaleza aqui no GT, ok? Valeu, turma. Um abraço a todos e tchau.